Graça e paz em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aqui é o missionário Hugo Leonardo que está falando. Entre no canal, se inscreva, dê o seu like para ajudar no crescimento do canal. Vamos ler a carta de testemunho e arrebatamento do Argel, pastor Argel. Graça e paz em nome de Jesus. Meu nome é Argel, hoje tenho 23 anos, sou da cidade de Passos, Minas Gerais. No ano de 2018, na ocasião eu tinha 18 anos de idade. Fui trabalhar naquela noite. Peguei o fretado junto com a minha mãe. E a minha mãe estava muito diferente. E ela começou a contar uma história para mim, que aquela história me chamou muito a atenção no trajeto que nós estávamos dentro do fretado. Ela disse que naquele exato dia, na parte da tarde, ela tinha conhecido um homem que orou pela vida dela e coisas terríveis e grandiosas aconteceu naquela tarde. E ela contou tudo o que havia acontecido com ela. Ela contou que ela tinha visto o inferno, ela tinha ido até o inferno, ela tinha visto muitas coisas no mundo espiritual. E ela foi me contando a história que ela tinha vivido no trajeto que nós estávamos indo para o serviço. E eu fiquei muito interessado naquele assunto. Até mesmo porque eu já sentia algumas coisas anormal na minha vida. Eu sentia que algo estava me vigiando. Eu sentia quando eu caminhava, tinha algo me acompanhando. Eu via uma sombra na lateral assim, quando eu virava a minha face para olhar para o lado. É como se algo me perseguisse. E eu fiquei muito interessado, então eu disse para mim mesmo, eu preciso conhecer este homem. Na ocasião eu falava, pastor, eu preciso conhecer esse pastor, que eu preciso que ele ore pela minha vida, porque eu sabia que eu estava precisando de oração, que a minha vida não estava nada bem, mas eu não imaginava o quanto de problema que a minha vida estava tendo. Trabalhei a noite toda pensando naquilo. No outro dia, vou até a casa da minha prima, que este missionário estava lá no ano de 2018 de férias. E eu indo até lá procurar ele, perguntei para minha prima onde estava o homem que orava, o pastor que orava. E aí ele não estava lá. Eu esperei um pouco e ele não chegou. Eu fui embora, voltei. Esperei mais um pouco, ele não chegou. Eu fui embora de novo, voltei e aí esperei. E aí passou do meio-dia, quando entrou no horário mais ou menos das 2 horas da tarde para as 3 horas da tarde, ele chegou. Minha prima Dara me apresentou a ele e eu falei, eu sou filho da mulher que você orou por ela. E eu gostaria que você orasse pela minha vida.
você pode orar pela minha vida? E ele disse: posso. Só um momento. Que eu estava em batalha e preciso comer algo. E aí ele entrou na casa da mãe dele, num apartamento que era de frente com o apartamento da minha prima, e eu fiquei o aguardando do lado de fora. Ele me ofereceu almoço e eu agradeci, fiquei esperando, ansioso e lembrando em tudo que minha mãe tinha dito e falado para mim. Ele terminou e pediu para minha prima Dara se a gente podia orar no apartamento dela. E aí ela autorizou e nós entramos no apartamento dela. E eu fiquei em pé e ele fez umas perguntas para mim de uns sintomas que sempre ele pergunta para as pessoas que ele vai orar, para ter uma ideia se aquela pessoa sente algum daqueles sintomas. E esses sintomas ele indica maldição na vida das pessoas. E ele fez as perguntas para mim, eu fui respondendo. E ele disse: feche os olhos. E eu fechei os olhos. Ele chamou o Bruno, esposo da minha prima, e falou: Bruno, pode me acompanhar aqui? Porque o moço é grande, que a minha estatura é maior do que a dele. E aí o Bruno entra no apartamento e ele pediu para mim fechar os olhos. Quando ele pediu para mim fechar os olhos, eu fechei os olhos e ele fez uma pergunta, dizendo assim a Deus: Deus vivo de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, existe alguma maldição escondida na vida desse moço? Se houver, caia por terra agora. E quando ele terminou de dizer essas palavras, meus joelhos, as minhas pernas se enfraqueceram e eu caí no chão. Quando eu caí no chão, eu consegui ver um demônio que veio para cima de mim. E eu levantei totalmente assustado. E quando eu levantei assustado, eu queria correr. E eu vazei em sentido à parede. E quando eu vazei em sentido à parede, eu bati na parede e caí de novo no chão. E quando eu caí no chão, já não era mais eu. Eu lembro que uma voz começou a falar dentro de mim: ele é meu, ele é meu. Não vai ser fácil para você tirar eu daqui. E essa voz falava dentro de mim e eu não conseguia me controlar. Eu segurei o sofá, um em cada braço, sofás da sala, e levantei. Então esse missionário dizia: você não tem poder sobre a vida desse moço, pelo nome de Jesus. E ele começou a orar pela minha vida. E a voz saía de dentro de mim e falava: eu vou te dar trabalho. Uma voz grossa, grave, falava: eu vou te dar trabalho, eu vou te dar trabalho.
eu não vou sair fácil, eu não vou sair fácil. Ele me chama todos os dias, ele me chama todos os dias. Essa voz falava que eu chamava ele todos os dias. Porque o meu pai é falecido. E o meu pai mexia com bruxaria. E sempre eu pedia para que a alma do meu pai me guardasse, me protegesse. Sempre quando eu queria algo, eu pedia para a alma do meu pai me guardar e me proteger. Porque eu era católico até aquele momento. E nós católicos, nós temos esse costume. E aí, quando eu falava aquilo que eu pedia para que a alma do meu pai me guardasse, para que a alma do meu pai me protegesse, me abençoasse, eu estava invocando aquela presença maligna para minha vida e eu não sabia. Mas o que mais me chama a atenção nesse testemunho que eu estou contando para vocês, teve um fato que me chamou muito a atenção. Eu não falo inglês. Eu não sei falar inglês. E aquele espírito imundo que estava em mim, ele começou a falar inglês. Ele começou a falar inglês palavras que eu não conhecia, palavras que eu nunca tinha ouvido falar. E eu lembro que eu ouvia esse missionário falando com um demônio em inglês também. E eu nunca tinha visto aquele missionário. Eu não sabia que ele tinha morado nos Estados Unidos quase 8 anos e falava inglês também. E aí eu passei a não entender nada, porque eu conseguia ouvir o que estava acontecendo. Eu conseguia ver que a voz saía de dentro de mim como uma criatura falando. Uma voz grossa. E começou a falar palavras em inglês. E eu não sabia o que ele estava falando. Ele dizia: He's belong to me. He's belong to me. He's mine. E aquele missionário começava a falar do outro lado. Depois o missionário falou para mim o que ele estava falando. Ele dizia que eu pertencia a ele, que eu era dele. E o missionário repreendia, dizendo que não, que naquele momento ele pediu ajuda para o Senhor Jesus e que o Senhor Jesus ia libertar ele naquela tarde. Então foi aquela batalha, e esse missionário chamou o anjo, o arcanjo Miguel. E eu me lembro que o arcanjo Miguel colocou a mão no meu ombro e falava para mim ficar calmo, que estava acontecendo uma batalha. E por minutos eu saía de mim e voltava em mim novamente. Quando o espírito imundo se afastava de mim, eu voltava em mim e pedia ajuda para o missionário. E o missionário falava: calma, 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 fica calmo que o Senhor Jesus está trabalhando. E aí eu me lembro que o missionário falou assim: Senhor Jesus, permita que ele vá até o inferno. E o anjo que estava com a mão no meu ombro me levou até o inferno. Eu vi
não é coisa que alguém me contou, não. Eu vi, eu tive essa experiência. Para os céticos, para as pessoas que não acreditam, o inferno existe e o céu também existe. Eu fui até o inferno e quando eu fui até o inferno, eu pude ver o meu pai no inferno sofrendo. Tinha dois, como se fosse dois chifres assim na testa dele, dois caroços. E eu sabia que era o meu pai. E aquela batalha foi se estendendo, eu fui vendo pessoas sofrendo, eu vi muita coisa ali no inferno. E aí eu pedi ajuda para o missionário. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. E o missionário falava, calma, calma, calma. E orando, 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 orando. E aí eu olhei e eu vi uma luz forte em cima. Aí eu falei, estou vendo uma luz, estou vendo uma luz. Aí o missionário perguntou, luz? Senhor, que luz é essa? O missionário perguntou, é Jesus? E aí aquela luz foi abaixando, foi vindo, e eu falando que eu estava vendo aquela luz. E o missionário perguntando, que luz é essa, Senhor, que ele está vendo? Que luz é essa? E aí eu vi que naquela luz tinha um anjo grande, que o Senhor Jesus estava mandando para minha batalha, para minha libertação, que aquele demônio que estava na minha vida, ele era muito grande e ele estava dando muito trabalho. E o Senhor enviou outro anjo. E aí o missionário falou, que anjo é esse que está descendo, Senhor? E aí eu ouvi uma voz dizer, Arcanjo primeiro. E eu falei, Arcanjo primeiro. Aí o missionário perguntou, Arcanjo primeiro, Senhor? Que anjo é esse? Eu nunca vi. Porque até então, aquele anjo nunca tinha estado em uma batalha com o missionário. E aí o missionário perguntou assim, eu me lembro até hoje, esse anjo dá conta? E daquela luz saiu uma voz que me acalmou, dizendo assim, se ele não der conta, eu descerei. E aí eu pude ver quando aquela luz abaixou, aquele anjo com aquelas asas imensas, branquinha, um anjo forte, grande, com uma espada na mão, flamejante de fogo, desceu e começou a lutar pela minha vida com aquele demônio. E o missionário orando, pedindo para que os anjos amarrassem os demônios, pedindo para que os anjos fossem em casa. E atrás da estante, a estante fazia barulho. Na noite que o demônio ficava atrás da estante fazendo barulho, o missionário pedia para que os anjos fossem lá, quebrasse as maldições, quebrasse as coisas que tinham sido consagradas aos demônios, aquilo que tinha sido consagrado nessas religiões espiritualistas. E os anjos foi quebrando, quebrando as obras de feitiçaria, foi quebrando, e aí esse demônio que estava na minha vida, ele ia se enfraquecendo, ele ia derretendo, como se ele fosse um pinche,
de asfalto, e ele ia se derretendo e ele estava grudado em mim. E foi aquela batalha, aquela luta, o inferno, os demônios no inferno, e eu vendo tudo aquilo. E muita luta, depois de muita luta, de muita batalha, o Senhor Jesus me libertou. A glória do nome dele. E eu me lembro até hoje que eu me vi de cabeça raspada atrás de umas grades em uma prisão. E eu falei para o missionário: missionário, eu estou me vendo de cabeça raspada atrás de umas grades na prisão. Mas o Senhor também me mostrou eu de terno e gravata, sendo um pastor da obra dele. E eu falei: missionário, eu estou me vendo de terno e gravata, eu sendo um pastor, pregando a palavra de Deus. E aí, irmãos, eu fui entender que a escolha era minha. Ser um pastor, ou depois de tudo que eu tinha visto, de tudo que minha mãe viu também, que ela foi arrebatada, que ela viu muita coisa também. Depois de tudo isso que eu tinha visto, que Deus tinha permitido eu presenciar, eu ver, eu tinha escolha de escolher se eu seria um pastor ou continuasse a viver a vida que eu vivia antes de conhecer a Cristo, antes de ser arrebatado, antes de ser liberto pelo Senhor Jesus de Nazaré. E eu me lembro bem quando tudo acabou. Eu, muito assustado, minha prima tinha gravado alguma coisa ainda, e eu com vergonha, eu falei para ela: apaga isso. E aí eu tive essa experiência com Deus, e a partir desse dia eu comecei a me empenhar no Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. E quando eu conheci esse missionário que estava na cidade, ele já estava no final da turnê dele de férias, que ele estava na cidade. Ele já tinha orado por 40 pessoas e 7 pessoas tinham sido arrebatadas. E teve o privilégio de ver o mundo espiritual ser liberto das garras de Satanás. Eu falei para ele, quando ele estava indo embora: eu quero ser igual a você, nem mais e nem menos. E aí ele olhou para mim e disse assim: tem uma história na Bíblia do profeta Elias e o profeta Eliseu. Eliseu pede porção dobrada da vida de Elias. Eu nem entendi o que ele estava falando. Eliseu pede porção dobrada da vida de Elias. E Elias disse: quando eu subir ao céu, se a minha capa cair, pegue e você terá. E aí ele falou: assim também é o meu desejo sobre a sua vida, que você tenha porção dobrada. Irmãos,
Mas não acabou por aí, ele foi embora. E eu trabalhava nessa empresa. E primeiro de tudo, então eu peguei uma Bíblia e levei, coloquei no meu armário lá na empresa. Mas eu ainda não estava totalmente liberto, porque tinha o processo de Deus ainda tinha que acontecer na minha vida. Então o inimigo se revoltou porque eu levei a Bíblia para o meu serviço. Eu me lembro até hoje, quando eu abri a porta do armário onde eu colocava minhas coisas, eu vi uma sombra preta, eu vi Satanás ali. E aí então, eu fui até a casa da minha prima. Eu disse que eu não estava muito bem para o missionário, e ele já estava no trabalho dele lá, que era em Campinas. E aí ele pediu para mim ir na casa da minha prima, que nós iríamos orar de novo. E aí, mais uma vez, eu sou possuído por um espírito imundo. E na primeira vez, o que me chamou a atenção, tudo aquilo que eu vi é que eu não falava inglês, e eu falei. E nesse dia eu estava possesso. E eu lembro que foram atrás de pastores, de diácono. E quando o pastor chegou, o demônio que estava na minha vida falou: Você aqui para me tirar daqui? E começou a acusar o pastor. E aí ele saía com vergonha, falava que não era demônio. Aí depois veio um diácono. O demônio também que estava na minha vida acusou aquele diácono. E aí eles correndo, tudo preocupado. O missionário mandou um áudio lá de Campinas até em Minas. E eu me lembro até hoje, quando a minha prima, com hoje a minha esposa Cauane, colocou esse áudio do missionário que ele mandou numa caixa, e saiu a voz do missionário. Quando o missionário começou a falar, o demônio que estava em mim disse assim: com esse eu não posso, porque esse não brinca com a palavra do Senhor. E eu lembro muito bem das palavras do diabo dizendo isso. E ele caiu de joelho, quando eu caí de joelho. E aí eu fui liberto para a glória do Senhor Jesus, que o missionário ligou e pediu para que Deus usasse a vida do esposo da minha prima, o irmão Bruno, que nós andamos por muito tempo fazendo a obra do Senhor, libertando pessoas. Quando nós fomos libertos pelo nome poderoso de Jesus. Essa é uma parte do meu testemunho, porque tem muito mais coisas. E como aquele missionário tinha dito, que porção dobrada seria sobre a minha vida, aconteceu, assim como aconteceu na vida de Eliseu. Para a glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu não só vi o mundo espiritual aquele dia, eu pude ver inúmeras vezes. Eu aprendi o que é ser amigo de Deus. Eu aprendi o que a Bíblia fala que Enoque andava com Deus. Eu aprendi e tive tantas experiências que esse missionário abençoado
usado por Deus, ele nunca teve, porque ele desejou porção dobrada sobre a minha vida. Amados, eu não me vanglorio disso, mas é para a fé de vocês. Eu pude contemplar Jesus por 5 vezes após a minha libertação. Deus se revelou inúmeras vezes. Outra vez eu fui até o inferno novamente, mas também estive no seio de Abraão. Vi batalhas no céu, anjos e demônios sobrevoando. Eu tive a minha visão aberta no mundo físico também, para a glória do Deus vivo de Israel, que enviou o seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. É tremendo. A palavra de Deus é tremendo. A Bíblia é tremendo. O poder de Deus é tremendo. O céu é real e o inferno também. Eu tenho horas e horas de testemunho para contar. E Deus passou a usar a minha vida grandemente. E aquele jovem que era possesso passou a ser usado para abençoar outras vidas. Deus é grande na sua infinita misericórdia, em seu poder. Que o nome de Jesus seja louvado. Não perca essa oportunidade de se arrepender e voltar, ou de aceitar o Senhor Jesus enquanto há tempo. Deus tem prazer de usar a todos. Assim como Deus usou a vida daquele missionário